Vamos lá. Primeiro ponto, né, que a gente mudou, que já fica bem evidente quando a gente entra, foi o layout do administrador, né? A gente mudou, tirou aquele menu que era abaixo e só tinha na home e jogamos para a esquerda. Por que nós fizemos isso? Para poder facilitar a navegação. Por exemplo, eu consigo navegar nos menus e eu consigo aqui, por exemplo, escolher para onde eu quero ir para uma próxima tela. Por exemplo, vou pegar o financeiro, consigo entrar sem ter que voltar para a home e fazer toda aquela navegação novamente, tá? Então, por isso que a gente fez essa mudança, para poder facilitar, beleza? A navegação do site. Outro ponto importante que o pessoal conhece pouco. A gente criou uma central de ajuda que a gente colocou aqui, tá vendo? Do lado esquerdo, nós temos uma central de ajuda. O que, que nós temos aqui? A gente tem vários temas que vocês podem estar pesquisando, tá? Sobre venda de fotos, carteirinha, inscrição, várias dúvidas que vocês têm recorrente, a gente costuma colocar aqui. Então, caso vocês queiram entrar aqui primeiro, também pode, tá? Muita coisa. Às vezes a gente pode demorar um pouquinho respondendo suporte, e aqui vocês conseguem ter uma resposta mais precisa e rápida, tá? Porque muitas das vezes, quando vocês tiram dúvidas, o que eu faço é extrair da central de ajuda e mandar para vocês, tá? Então, esse é um ponto legal que a gente deixou bem evidente aqui, e eu quis reforçar para vocês, beleza? Outro ponto, questão de mudar senha, trocar e-mail, mesma coisa. Veio para o lado esquerdo, cliquei, meus dados, tá? Então, se vocês precisarem trocar foto, trocar e-mail, trocar senha, qualquer coisa vocês podem fazer por aqui, beleza? Mas vamos lá ao ponto principal. O ponto principal que a gente chamou aqui vocês hoje foi para apresentar a nova estrutura de campeonatos. Primeiro, acho que até é o mais importante, né? Vocês já devem ter visto hoje, até porque teve muita gente que já mandou dúvidas. A gente reestruturou esse menu do lado esquerdo, tá? A gente centralizou fase, grupos e jogos, e a gente também agrupou de acordo com o tema, até para poder facilitar, beleza? A gente... Opa, deixa eu voltar aqui, eu acho que eu não estou mostrando a tela, deixa eu voltar aqui. Vamos lá, aqui, ó, eu estou aqui agora, vocês estão vendo, né? Questão de campeonato. Eu vou pegar o meu campeonato de base, que é a Série A. Tá vendo? Aqui eu tenho a reestruturação dos menus. A gente organizou eles para ficar com uma ordem lógica mais fácil para qualquer um que entenda muito e pouco do sistema consiga se achar, tá? A gente agrupou por inscrições, estrutura da competição, principalmente questão do agrupamento das fases, grupos e jogos. O pessoal bateu bastante cabeça em relação a isso, mas eu sabia que seria uma mudança mais drástica, tá? E aqui eu fiz um agrupamento dos menus do campeonato, beleza? Mas vamos lá, o Hermes, você perguntou? Oi, seu microfone tá mudo, tá? Tem que tirar para mim poder te escutar. Oi, boa noite, tudo bem? Não, é Oi, sobre a tela, mas você ajustou aí, tá tudo certo isso. agora. Ah, não, Valeu. fechado. Beleza, mas vamos lá. Então, a gente fez essa reestruturação do menu aqui do lado esquerdo, principalmente na gestão da competição, tá? Para poder facilitar o entendimento de cada coisa, beleza? E o ponto principal que a gente fez aqui foi, primeiro, a gente agrupou as fases, os grupos e os jogos, tá? Ainda tem algumas melhorias que a gente vai subir, então qualquer melhoria que vocês enxergarem pode mandar para a gente vai ajustando, beleza? O que a gente fez? Antigamente a gente tinha uma tela de fase, uma segunda tela de grupos e uma terceira tela de jogos. E o que a gente fez foi unificar elas para ficar uma única tela. Então, aqui eu consigo criar fase, aqui eu consigo criar grupo, aqui eu consigo criar jogos. Como que eu faço? Vou criar uma nova fase. Botão criar fase, padrão. Eu posso entrar aqui, ó, criar, por exemplo, uma terceira fase, se eu quiser, de fase de grupos. Tá? Por exemplo, colocar aqui uma terceira fase, beleza? Então, aqui eu consigo... Opa, deixa eu liberar aqui. Então, aqui eu consigo já criar as fases, beleza? Como era antes, só que dentro de uma única tela. Se eu precisar editar a informação de grupo, como que eu faço? Em cima do nomezinho, eu vou clicar em cimazinho do lápis. Aqui eu consigo editar a ordem de exibição, o nome, o tipo dela, beleza? Até uma função que a gente criou também, que que a gente comenta pouco, que é, principalmente o pessoal do handball que usa bastante. Agora a gente consegue criar fases e reutilizar pontos, como que funciona? Eu vou criar o meu primeiro turno, e eu vou ter o meu segundo turno. Só que o meu segundo turno é somado com as pontuações do primeiro turno. Então, agora a gente consegue também, né, tá fazendo aqui o agrupamento das pontuações, né? Futebol usa pouco, mas se alguém precisar também é possível, tá? É só eu marcar, salvei, e automaticamente ele vai somar os pontos das fases anteriores, beleza? Mas vamos lá. Como que eu faço para criar um grupo?
Muito simples, criei o grupo. Aqui eu lanço as informações, já posso cadastrar as equipes aqui também se eu quiser. Para editar o grupo, dentro de cada grupo eu tenho meu botãozinho de criar jogo, que na verdade é um atalho só para poder já definir o grupo aqui, para poder facilitar. O botãozinho editar o grupo, tá? Aqui eu já tenho a opção de copiar times também, por exemplo, lá, eu quero copiar o time do C para o A. Consigo fazer. Consigo também excluir as equipes aqui dos grupos, tá? Então, aqui eu consigo fazer tudo, tá? Então, a gente, em vez de ter 3 telas, agora a gente só tem uma, tá? Então, sorteio de jogos, sorteio de grupos, tudo a gente consegue fazer por aqui, beleza? Outro ponto também que a gente lançou recentemente. Agora a gente consegue fazer sorteios com cabeça de chave. Isso é uma novidade também que o pessoal tinha pedido bastante, agora a gente fez. Então, eu tenho os meus cabeças de chave e depois eu consigo sortear os meus grupos. Beleza? Isso aqui também está bem bacana, tá? E, de resto, é praticamente isso, tá? Aqui a gente mexeu pouco no que tinha antes e só fez algumas melhorias pontuais. Então, aqui eu ainda consigo continuar imprimindo súmula como era antes. Eu tinha lá uma tela de jogos que eu listava por rodada, por fase, e aqui eu também consigo fazer a impressão normalmente, beleza? Exatamente como era antes, tá? Aqui eu também consigo fazer toda a parte de edição de jogos. Teve uma mudança que o pessoal sentiu, que é a questão dos scouts. Antigamente era gols, cartões e demais scouts, agora é só scouts, que a gente já consegue abranger tudo, que está vinculado gol, cartão, 7 metros, 2 minutos, todas as modalidades, beleza? Então, aqui a gente padronizou o botão Scout, tá? Que era o antigo editar gols e cartões. Aqui segue o fluxo, né? Seja reabre súmula, confirma súmula, vê histórico de logs também, de alterações do sistema, do jogo, né, em específico, botãozinho para olhar, padrão, beleza? E aí a gente também fez agora uma mudança, que também ficou bacana, mas a pessoa ainda está começando a entender, que é a parte de chaveamento. O que a gente fez? A gente agrupou as fases de mata-mata em um único menu, beleza? Chamado mata-mata. Então, aqui ele vai agrupar toda a parte de final, semifinal, terceiro lugar, oitava de final, tudo vai ficar aqui. Segue o mesmo padrão. Marquei todos, imprimi súmula. Está aqui, beleza? Segue o mesmo padrão de antigamente, tá? A gente só agrupou. Em vez de você ter que passar uma página por fase, agora vai ser uma do lado da outra. Beleza? Aqui eu consigo lançar mais fases. Por exemplo, se eu quiser aqui lançar uma oitavas, eu também consigo. Vou botar quartas, né? Até para fazer mais sentido. Vou botar aqui a ordem 20 para ele aparecer antes da semifinal. Tá vendo? Já tem aqui, ó. Quarta de final, semifinal e final. Ponto importante. Tá vendo que vocês agora, tá vendo que... Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês enxergarem bem. Tá vendo que tem agora um link de chaveamento entre esses dois jogos, com esse primeiro da fase de semifinal? Por que a gente está fazendo isso? A gente vai inserir em algum momento agora desse mês, talvez próxima semana, o sorteio da fase de mata-mata, tá? Onde vocês vão conseguir definir o chaveamento, por exemplo, primeiro o grupo A versus segundo grupo B. E o próprio sistema já vai fazer essa definição automaticamente, tá? Então, vocês vão ter que parar de ter que entrar no sistema, editar o jogo, definir o confronto. Então, essa é a primeira etapa que a gente fez, que é ter a opção do link para unificar os jogos, para poder saber que desses jogos vai gerar semifinal, tá? Mas se caso eu precisar definir, desativar essa função, até para não gerar confusão, também posso. É só clicar aqui, ó. Exibir linha de conexão. Tirei, tá vendo? Morreu o link, tá? Isso também foi uma mudança bacana que a gente fez, principalmente por conta dessa nova atualização que deve vir, eu acredito que próxima semana, tá? Que é a parte do sorteio do mata-mata. Beleza? Então, dei uma passada rápida na mudança da competição, tá? Essa é uma competição já existente. Um outro ponto também que a gente lançou, que também está bem legal, mas ainda não está 100%, a gente ainda está recebendo alguma notificação de bugs, mas em breve a gente vai deixar 100%, também é a questão de criar competição com multicategorias. Como que funciona? Antigamente, como que a gente criava um campeonato? Com multicategorias, né? Você tinha 10 subcategorias e você tinha 10 campeonatos. Agora não. Agora você consegue ter um único campeonato com as categorias embutidas dentro dele. Como que eu faço? Vou fazer a criação normalmente da competição e aqui eu vou escolher multicategoria. Aqui eu posso pegar as categorias que eu quero, tá? Vou colocar aqui 4 subcategorias só para vocês verem na prática. Beleza? Essa também é uma função nova também que está bem legal, tá? Principalmente para quem faz categoria de base,
Isso aqui resolve muitos problemas. Quem faz primeira e segunda divisão também, caso queira integrar, isso é tudo uma competição, ele continua tendo os mesmos controles de restringir inscrição entre categorias, tá? Caso queira. Beleza? Avancei. Eu posso colocar minha estrutura de competição padrão. Beleza? A gente também lançou uma nova função também, né, que é os melhores terceiros colocados, estilo Copa do Mundo também, né, que você consegue colocar, por exemplo, vamos supor que eu tenha 4 grupos, dos 4 grupos, os dois melhores terceiros colocados passam de fase. Eu posso simplesmente colocar aqui e o próprio sistema controla isso para mim, beleza? Mas vamos lá. Qual é o ponto legal aqui? Eu tenho minha estrutura base da competição, que é 4 equipes, um grupo, só que eu também posso personalizar por subcategoria. Por exemplo, vamos supor que o meu padrão é formato Copa, que vai ter a final, só que o meu sub-9 vai ser um formato diferente, ele vai ser formato pontos corridos. Então, eu consigo personalizar por categoria, tá? Isso aqui também ficou bem bacana. Mas, beleza. Aqui segue o fluxo normal de criação de campeonato, beleza? Escolhi as equipes, defini onde ele vai entrar em questão de subcategoria, adicionei elas na categoria. Eu posso também ter essa personalização aqui, ó, por categoria, por exemplo, no sub-17 posso colocar um time a mais, um time a menos, 100% flexível. Beleza, criei minha competição. Como que eu faço? Entrei aqui na minha edição da minha competição, e aqui vocês vão perceber que agora eu vou ter a opção de categorias, que eu posso gerir as categorias, seja colocar uma, tirar alguma, beleza? Questão também de inscrição. Eu tenho como personalizar por categoria. Por exemplo, meu padrão é do dia 10 até o dia 8, 10 inscrição, serve para todos. Só que para o sub-9, por exemplo, eu quero customizar somente a idade, tá? Então, eu consigo entrar aqui, ó, colocar a regrinha por idade, pronto de nascimento, beleza? E seguir todo o padrão que já existe na configuração padrão. Então, assim, é uma função legal que a gente criou, tá? Que já está disponível para vocês poderem estar usando. E o pessoal está testando bastante, está gostando bastante, tá? E qualquer feedback pode trazer para a gente. Uma outra novidade que a gente trouxe também, que eu esqueci de falar. Agora, todos os campos da inscrição eles são personalizáveis, tá? Antigamente você só conseguia personalizar o CPF e o RG e só. Agora não. Agora, por exemplo, meu padrão de inscrição, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, meu padrão de inscrição é esse aqui, ó. Beleza? Eu vou pedir nome, CPF, sexo, data de nascimento, entre outros campos, tá? O que eu posso fazer agora? Eu posso simplesmente entrar aqui e personalizar. Vamos supor que já aconteceu bastante, tá? A pessoa querer trocar o documento para o RG, para essa competição específica, e tirar todos os outros campos que não vai ser usado. Por exemplo, acontece muito, tá? Por exemplo, eu não quero pedir sexo para o campeonato de adulto, mas eu quero pedir para criança. Eu quero pedir nascimento para todos, e eu quero pedir, por exemplo, o comprovante, deixa eu pegar aqui, ó, declaração escolar. Eu quero pedir só para os campeonatos de base. Então, o que eu posso fazer? No padrão, eu desativo essas informações de documento, tá? Beleza? Seja do título de eleitor, declaração, atestado médico, está desativado por padrão, mas para um campeonato específico eu consigo ativar essa utilização. Como que eu faço? Primeiro, eu tenho que dizer para o sistema que eu quero personalizar, então eu tenho que desmarcar essa opção. Quando está marcado, significa que pega o padrão, que é o que você configurou nas configurações do sistema. Quando eu desmarco, ele vai entender que eu estou personalizando, então ele vai buscar daqui a configuração, beleza? Então, por exemplo, eu quero, no campeonato de base apenas, que os representantes editem o nome e o RG, por exemplo. Eu consigo ter esse poder de personalização, tá? Porque quando você faz no adulto, o impacto é maior. Quando é para criança, às vezes a flexibilidade é um pouquinho maior, né? Então, vocês agora conseguem personalizar 100% dos campos, seja para atleta e também para a comissão técnica, beleza? Fiz a minha edição, cliquei em salvar, automaticamente o sistema já entende e já aplica as configurações. Então, quando eu entrar no link de inscrição e inserir minha documentação, eu já consigo fazer a inscrição de acordo com os campos que eu coloquei, beleza? Outro ponto, aqui a gente também matou a opção de ter que entrar em atleta, ele já abre por padrão de atleta, vocês já viram, isso aqui gerou pouca dúvida, né? Mas é isso. Questão de estrutura de competição, questão de
criação de multicategorias, basicamente é isso, tá? Vocês têm alguma dúvida, algum ponto para colocar? Senão a gente vai partir para a súmula. Esse é um treinamento um pouco mais rápido, tá? Até porque o tema é um pouquinho menor, mas pode surgir uma dúvida ou outra. Mas beleza, vamos lá. Vamos lá, pode falar. Então, Jorge, é Rodrigo que está falando aqui. Opa, Rodrigo, beleza? Tudo bem. Sobre aquela situação, acho que eu tinha até falado contigo, sobre da multicategorias, né? Que ela estava, deixa eu ver aqui, que ela não estava com plano por categoria. Ele estava tendo aquele problema de edição das fases. Não sei se você se lembra. Vamos aqui, ó. Vamos entrar aqui nas fases, grupos e jogos. Deixa eu te dar um alô aí, se você tiver com o WhatsApp. Tá. Aí você vai, se você tiver aí, você vai recordar aí o que eu estou falando. Tá, eu vi que você mandou aqui uma mensagem, mas eu não vi o que você marcou. Ah, não, sim, já entendi. Beleza, então o que acontece? Qual é o problema que a gente está resolvendo? Eu acredito que a gente deve subir uma atualização hoje. Aqui eu tenho toda a competição separada por categoria. Por exemplo, eu tenho aqui a minha fase de grupos do meu sub-9, eu tenho minha fase de grupo do sub-10, beleza? Qual é o ponto que você me passou? O sistema, quando a gente clica para poder visualizar a tabela, por exemplo, aqui a gente viu, né? Deixa eu até criar aqui, ó, até para a gente poder ver. Vou colocar aqui, ó, grupo A. Beleza. Só que no grupo no sub-10 eu vou criar só um grupo, nada a ver, tá? Só para a gente poder demonstrar aqui, ó. Vou botar um grupo XX aqui, tá? O que está acontecendo? Quando a gente está abrindo a competição, está mostrando todas as informações, tá vendo? Então, isso que a gente está corrigindo. A gente já está corrigindo já. A gente está fazendo já o desmembramento. Então, você vai ter uma pré-visualização igual a essa aqui, por categoria. Tá, entendi. Beleza? Perfeito. Isso a gente deve estar resolvendo, acredito que hoje. Até o final da noite, a gente deve estar liberando uma atualização, então amanhã de manhã já está resolvido essa parte. Ah, então tá show. Então, era basicamente isso aí. E sobre a quantidade também que você mostrou lá na tela lá, se você voltar na sua tela lá anterior, lá, do painel lá dos times lá. Aqui? Isso, né? Isso. Aham. Você tá vendo que tem 16 equipes? Exato. Porque você botou o somatório das quatro categorias junto, aí dá o somatório de 16 equipes. Exato. Exatamente. Não teria como botar separado por categoria? Então, isso já vai ser separado. Essa visualização ela vai ser por categoria. Então, por exemplo, aqui eu tenho o meu sub-10, tá? Deixa eu abrir aqui de novo, ó, sub-10. Aqui, por exemplo, sub-9. Eu tenho essas 4 equipes vinculadas ao sub-9. Beleza? Então, o que vai acontecer? Quando a gente abrir a minha tabela de classificação, o agrupamento dela vai ser pelo sub-10, sub-9. Então, no caso, vai exibir 4 equipes, entendeu? E somente aquelas informações da categoria. Então, por exemplo, se aconteceu 10 gols no sub-9, total de 10 gols. Se teve 20 jogos, o total de meio gol por jogo, na média, entendeu? Isso a gente já vai colocar, beleza? Show. A gente deve subir essa correção, acredito que hoje à noite. Amanhã de manhã já deve estar 100% aí funcional. Beleza? Mas fechado, pessoal. Beleza. Vamos lá. Alguma dúvida? Posso seguir? Show. Então, vou seguir então. Já que não tem dúvida, vamos lá. Deixa eu pegar um campeonato que eu já tenho de base, que eu gosto sempre de mostrar a partir dele, tá? Que é o da Série A. O que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir minha súmula online. Também foi um ponto que a gente mudou. O que aconteceu? A gente matou o modelo antigo e a gente está trabalhando agora 100% nessa nova versão. Então, tem muita gente que usava o modelo antigo e está tendo que se readaptar. Tá? Então, eu vou dar uma passada rápida, beleza? Desse novo modelo, que é para a gente poder visualizar um pouquinho ela, tá? Deixa eu abrir aqui uma 7ª rodada. Eu vou abrir um novo jogo aqui só para a gente poder demonstrar, beleza? Eu vou criar aqui um jogo. Eu vou colocar aqui, ó, que é a 7ª rodada, tá? Vou botar aqui a data de hoje, 21 horas. Botei aqui a Arena, Manchester City, vou botar Arsenal aqui e o City. Vou botar o Manchester United de volta, tá? Vou criar esse jogo só para a gente poder abrir o tempo real e a gente poder falar um pouquinho sobre ele, até porque eu estou sentindo que tem um ponto legal que o pessoal está abordando, está querendo começar a usar. Eu vou falar um pouquinho com vocês também, tá? Então, tá vendo? Criei meu jogo, já tem meu confronto definido. Como que eu faço para abrir o tempo real?
Cliquei aqui, ó, tempo real. Qual é a principal novidade do meu tempo real? É a função offline. Qual é o maior problema que a gente tinha antes, né? A gente hoje quase não tem, mas é um sistema. Às vezes pode ter uma latência maior por conta de quantidade de acesso, mas às vezes fica um pouquinho lento. Então, o que acontecia antes? A pessoa começava a fazer o tempo real, como você fica lançando gol, falta, controlando o tempo, uma lentidão que dava, travava o tempo real. Então, o que a gente resolveu nessa nova versão da súmula online? Você faz a súmula, abriu o meu tempo real, comecei a fazer. Tá? Aqui eu consigo fazer a definição da arbitragem, caso não tenha sido feita antes. Tá? Aqui eu consigo já definir a arbitragem, caso tenha alguma mudança na hora, eu também consigo mudar por aqui. Beleza? Então, o próprio mesário pode acessar essa súmula e fazer essa mudança via perfil dele. Ponto legal também que eu tenho aqui agora, que a gente consegue gerar QR Code diretamente pela tela do tempo real, a pessoa paga e a confirmação é tudo em tempo real. O pessoal tem usado isso demais, já integrado a conta digital interna do sistema, tá? Então você gera, recebe no sistema, do sistema você saca. E a gente também tem a opção também de integrar com Asas, tá? Então pode escolher entre as duas contas, beleza? Eu consigo configurar essa competição para, eu só consigo conversar no tempo real, é que você não consegue ver, né? Mas eu não consigo pular do meu tempo real, tá vendo? Por que eu não consigo pular? Porque a minha taxa de jogo está em aberto. Então, eu preciso quitar esse pagamento, beleza? Para poder dar segmento no jogo. Então, o que o pessoal faz? O mesário abre o QR Code, a pessoa lê, paga, liberou, que a confirmação é tudo automático, não precisa fazer nada, a gente já recebe uma notificação do banco, liberou o jogo, e já pode começar o tempo real. Como eu também posso, por exemplo, receber meu Pix na conta pessoal e clicar aqui, ó, manualmente na confirmação do pagamento, tá? Isso aqui é um recurso que o pessoal tem usado demais. Mas vamos lá, ponto principal e que mudou um pouquinho, principalmente a súmula antiga, tá? Agora eu preciso fazer a minha escalação, primeiro, da comissão, segundo, dos atletas, beleza? Um por um. Como que eu faço? Cliquei 2 vezes em cima, coloquei no jogo, no titular eu cliquei 2 vezes e eu tirei do jogo, beleza? Só isso, cliquei 2 vezes, acrescentei, tá? Ó, cliquei 2 vezes, coloquei no jogo. Para atleta, a mesma coisa. Clico 2 vezes, eu coloco. Esses dois atletas estão punidos, o Declan Rice e o Vitor. Então, tá vendo que eles não podem ser adicionados. E vou colocar os demais aqui. 2 cliques eu coloco no jogo, beleza? E 2 cliques eu tiro. Para o mandante e para o visitante, tá? É só ficar atento, beleza? E lembrando que essa tela funciona tanto no celular quanto no aplicativo, no computador e no tablet, beleza? A melhor visualização hoje é no tablet, mas pelo celular consegue fazer sem problema nenhum, beleza? Então, vamos lá, definir aqui os meus atletas e vou para o tempo real. No tempo real antigo, era tudo numa tela única. Aqui não, a gente separa por etapa. Inclusive, se eu quiser, por exemplo, voltar na arbitragem, eu posso clicar no íconezinho e voltar para ir para a etapa que eu quiser. Beleza? Também é uma coisa legal que a gente fez aqui, que ficou bem legal, tá? Mas vamos lá. Coloquei aqui, deixa eu voltar aqui. Beleza, meu tempo real, tá? Vamos lá. Essa é a minha nova tela do tempo real. Eu tenho 3 blocos aqui que a gente tem que ficar atento. Primeiro, lado esquerdo, meu time visitante, meu time mandante. Beleza? Meu lado direito, time visitante. Tá bom? Aqui eu consigo, primeiro, definir a escalação dos titulares. Deixa eu só voltar essa súmula aqui para futebol 7, né? Que eu acho que não deve ter ninguém de handball aqui nessa sala. Então, vamos focar no futebol 7. Deixa eu salvar aqui. Ó, beleza, agora sim. Mudei aqui minha visualização, agora eu tenho os meus titulares e os reservas. Também serve para futebol de campo, tá? Então, eu consigo subir os meus atletas para titularidade, são os titulares que estão em campo jogando. É opcional, eu consigo lançar um gol para um reserva, tá? Não tem nenhuma restrição. Tem gente que gosta de fazer para controle, tem gente que não gosta de fazer, só quer pegar o minuto que o gol aconteceu, tá? Então, vamos lá, defino aqui os meus titulares. Posso fazer substituição também se eu quiser, principalmente para o futebol de campo, é bem bacana. Até porque, deixa eu abrir aqui para vocês visualizarem no site, tá? Opa, deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Aqui, tudo que eu faço, ele gera um histórico, tá? De substituição. Beleza? Então, fiz uma mudança. Gerou um tempo real, gerou um lance. Tá? Então, automaticamente, o pessoal pode estar acompanhando de casa, tá? Teve uma mudança, teve um gol, inclusive um minuto ele também pega, tá? Caso esteja iniciando o jogo.
Beleza? Opa, deixa eu ver aqui. Tá. Beleza, mas vamos lá. Ponto importante aqui também em relação à súmula, tá? Eu só consigo lançar gol contra, falta, com o jogo rolando. Cartão amarelo, cartão vermelho, eu posso lançar pré, intervalo e pós-jogo, tá? Até por conta de alguma confusão, caso tenha, a gente tem que deixar o mesário poder lançar as punições, beleza? Então, vamos lá. Como que eu faço para começar o jogo? Pré-jogo, mudo para o primeiro tempo. Estou com o meu jogo rolando. Como que eu faço para iniciar o tempo? Botãozinho verdinho, tá vendo? Iniciar. Começou a contar. Aqui eu consigo pausar o meu tempo, eu consigo zerar o meu tempo, eu consigo iniciar novamente. Beleza? Como que eu faço para lançar um gol? Cliquei no íconezinho do gol, botei em cima do atleta que fez o gol, e eu também já posso automaticamente já definir quem deu assistência. Tá? Então isso é bem legal. Eu consigo fazer 2 lançamentos de uma única vez. Tá? Isso é bem legal também. Inclusive também aqui, quem estiver seguindo o tempo real, já consegue visualizar também quem fez o gol, quem deu assistência aqui embaixo, tá? E já vai também para a ficha do jogo, beleza? Então, estou fazendo o tempo real, acabou minha internet, o sistema caiu, não importa. Posso continuar fazendo meu tempo real normalmente, tá? Posso continuar lançando meu tempo real e o sistema fica guardando aquelas informações. Quando tiver internet, ele sincroniza no sistema, tá? Ponto legal também, futsal, handball, basquete, punições, a gente já gera o tempo, beleza? E já agrupa também os atletas que estão suspensos, tá? Então, por exemplo, dei uma amarelinha aqui, por exemplo, por Maguire aqui. Tá vendo? Começou a contar o tempo. Beleza? Então, a gente consegue também controlar até quando o atleta está suspenso para poder avisar o árbitro que ele já pode entrar. Então, o sistema já controla isso automaticamente. Pausei meu tempo, minha suspensão também pausa, tá? Tá pausado. Retomei meu tempo, continuou contando minuto. Isso é bem legal. Questão de falta, a mesma coisa. Dei a falta, coletiva, pessoal, marquei coletiva, ele já lança a falta e já marca para a coletiva aqui em cima, tá vendo? Tudo automaticamente. Lancei uma falta individual, ele só lança para o atleta, não lança, beleza, para a equipe. Tranquilo? Outro ponto importante, abaixo de cada atleta, a gente tem os totais aqui embaixo, tá vendo? Seja total de gol, de falta. A falta, por exemplo, conforme vai fazendo, vou pegar aqui, ó, Gabriel Magalhães, vou pegar a falta agora aqui por exemplo, do PP, bateu 2, vou lançar aqui a falta de novo para o PP, lançou 3, ó, já ficou confundindo laranjinha, tá vendo? É como se fosse um alerta para vocês ficarem atentos, ó, já bateu 3, tá? Quando bater a quarta, beleza? Laranjinha, bateu a quinta, ele já suspende o atleta do jogo, tá? Fundinho vermelho, já não pode mais lançar para ele. Beleza? Então, são algumas automatizações que a gente tem na súmula, tá? Para poder facilitar. Qualquer observação, qualquer sugestão de melhoria, pode me passar, que a gente vai estar analisando para poder estar desenvolvendo, tá? Porque a ideia ainda, a súmula ainda é embrionária, então tem vários pontos que a gente está trabalhando em cima dela, então qualquer sugestão, manda para a gente, tá vendo? Aqui, ó. Ó, não sei se vocês escutaram, mas dá um apitozinho quando acaba o tempo, beleza? Bem legal. Tá? Então vamos lá. Terminei o tempo, fui para o intervalo, beleza? O legal, quando eu estou no intervalo, o pessoal que está acompanhando pelo site, pelo aplicativo, vê que está no intervalo. Para começar o segundo tempo, só mesma coisa, botei o segundo tempo, posso dizer com quem saiu a bola, iniciei, começou a minha contagem do zero de faltas, tá? Lembrando que a suspensão continua no tempo para o outro, né, para o futebol 7, vou tirar essa aqui. Beleza? Então, basicamente isso. Começou meu tempo, iniciei o contador, caiu a internet, desligou o celular, posso iniciar o tempo real em outro celular também, sem problema algum, tá? A gente consegue fazer esse controle. Oi, pode falar, Valdemir. Oi, o microfone tá mudo, tá? Não estou escutando. A suspensão, a partir do momento que tu coloca lá, que ele pegou o cartão amarelo, ele já começa a contagem? Já, automaticamente. Beleza. Aí, lancei aqui, por exemplo, eu lancei amarelo agora para o Aubameyang aqui, lancei. Já começou a contar aqui embaixo, tá vendo? Já começa a contagem. Tá? E ele já inicia sozinho e termina sozinho.
Beleza? Tranquilo. Fechado. Então, pessoal, é basicamente isso. Tempo real é só isso, nada mais. Iniciei meu tempo, comecei meu contador, consigo fazer o lançamento de falta, cartões. A princípio são os scouts básicos, se eu sentir falta de alguma coisa, me pede, que a gente pode tentar personalizar, beleza? É só isso, nada mais, beleza? Outro ponto também é a questão do pedido de tempo, né? A gente pode também ter o pedido de tempo da equipe, né? Cada equipe pode pedir um pedido de tempo por período e no máximo 2, tá? E é isso, beleza? Então vamos lá. Terminei meu tempo, cliquei no botãozinho vermelho. Como que eu faço para acabar o jogo? Vou trocar de segundo tempo para fim de jogo. Acabou. Isso significa que já acabou o jogo. No aplicativo, no site, enquanto está rolando o jogo, fica um botãozinho de tempo real piscando no site, no aplicativo. Beleza? No momento que eu clico em fim de jogo, aquele botãozinho verde piscando sai de ambos, tá? Então é importante finalizar o tempo real, até para não dar uma falsa impressão do pessoal que o jogo ainda está acontecendo. Tá bom? Isso é legal. Mas beleza, acabou o meu tempo real. O que eu tenho que fazer agora? Finalizar meu jogo e avançar para a próxima etapa, que eu consigo definir meu craque do jogo, do mandante, do visitante, ou um ou de outro, tá? Eu consigo também dar a opção para o árbitro colocar a recorrência e botar a nota do árbitro. Qual a diferença entre eles? A nota vai para o site e a ocorrência fica interna. Outro ponto legal também. Aqui eu consigo escrever a minha ocorrência, como eu também consigo gravar um áudio e falar. O que vai acontecer? Eu vou fazer a transcrição do áudio do árbitro, para ele não ter que escrever, tá? E automaticamente, quando eu clicar em parar, ele vai pegar a transcrição do meu áudio, tá vendo? E já vai escrever na ocorrência. Isso é bem legal também, para evitar digitação. Às vezes o cara está na correria, tem que digitar, é horrível. Então o pessoal clica, grava o áudio, a gente transcreve e lança na ocorrência. Beleza? Mas vamos lá, Rodrigo, fala aí. Então, Jorge, é sobre essa ocorrência aí que eu ia te falar. A gente aqui, a gente gosta muito de lançar essa súmula digital no sistema e quando tem alguma ocorrência a gente lança. Só que na hora, quando a gente bota para imprimir essa súmula digital para lançar no sistema, a gente não bota a do papel, não, a gente bota essa digital. Uhum. Ele aparece o HTML na hora quando a gente salva. Ele aparece lá escritas, mas aparece os negócios do HTML. Eu não sei se é só com a minha. Vamos lá, vamos entender o que você faz. Aqui, por exemplo, eu tenho, tá? Deixa eu pegar aqui os meus jogos. Eu tenho os meus jogos aqui. Eu tenho Arsenal e Manchester, beleza? O que você está me falando é, você edita o jogo e na edição do jogo eu vou anexar o meu PDF. Aqui. Não. Não? Eu escrevo a ocorrência. Você escreve a ocorrência do jogo. Escrevo a ocorrência. Você escreve a ocorrência. Uhum. E se escrever qualquer coisa aí, por exemplo. Tá, botei aqui. Aí, pronto, salva. Beleza. Salvei. É perfeito. Aí você confirma a súmula. Tá, você quer que eu confirme a súmula? Isso, perfeito. Aí agora, essa súmula aí. Tá, ele não vai deixar eu confirmar porque eu acho que tem jogo em aberto. Deixa eu ver se eu vou conseguir fechar. Eu não vou conseguir fechar porque... Mas eu vou pegar esse aqui de exemplo, tá? Isso. Aí você vai imprimir essa súmula. Clique em editar lá, só para escrever alguma coisa na ocorrência. É verdade. Deixa eu clicar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá, vou pegar aqui, deixa eu digitar qualquer coisa aqui só para a gente poder ter conteúdo. Isso, só na ocorrência, isso. Beleza, vou salvar. E agora você quer que eu imprima a súmula, né? Isso, agora você a imprime súmula com essa resultado. súmula. Isso. Tá, tô com ela aberta aqui. Olha lá no final Aqui. da ocorrência, você tá vendo? Ela me dá isso aí, ó. Tá, não, tranquilo. Eu vou anotar isso aqui para a gente corrigir. É isso aí que ela me dá, esse HTMLzinho aí, ó. Beleza. Não, isso aqui dá para resolver. Inclusive, a gente vai subir algumas melhorias hoje para essa súmula impressa. A gente vai colocar aqui os árbitros, vai colocar os destaques, vai colocar as informações que faltam aqui também nessa súmula. Então, a gente deve ter novidade aí também até amanhã. Beleza? Beleza, valeu. Mas beleza, deu para entender, já anotei aqui. Tá? E assim que eu resolver, eu mando para vocês. Beleza?
Beleza, vamos lá. Então, assim, voltando aqui para o tempo real, tá? Compartilhando. Tá, faço meu lançamento de ocorrência, nota do jogo. A ocorrência é interna, é privado, só quem vê é o árbitro e os administradores. Nota do jogo é uma função aberta que vai para a ficha do jogo, vai para o site, para o aplicativo. Beleza? Mas é isso, tá? Finalizei aqui, vou clicar no botãozinho de salvar embaixo. Beleza? Salvei. Está anexado no jogo, tá? Próximo ponto. Eu também consigo ter a assinatura do capitão, do técnico, do visitante e do mandante. Inclusive também, até foi um pedido que o pessoal fez, foi ter essa opção de ter a assinatura no início. Então, em breve, a gente deve lançar uma configuração para você pedir no início ou no fim, e ser como se fosse a taxa de jogo. Você bloquear o início, a não ser que a pessoa tenha assinado, tá? Em breve, a gente deve lançar isso aí, tá? Assim que a gente lança o comunicado no site. Beleza? Então, aqui. Fiz o meu lançamento das assinaturas, como que eu faço? Assinar, faço minha assinatura, confirmei, está salvo. Já está registrado. Inclusive, essa assinatura também sai na impressão do resultado. Beleza? Opa, deixa eu liberar alguém aqui. Tá. Então, vamos lá. Fiz o meu lançamento da assinatura. Beleza? Show de bola. Fiz aqui também do meu técnico. Eu posso sempre pegar de um ou de outro, tá? Não preciso pegar dos dois. Por exemplo, tem organizações que pedem do capitão, outros do representante. Fica a critério, tá? Inclusive, também eu consigo pegar a assinatura dos árbitros também, se eu precisar, tá? Esses aqui são os árbitros que eu tenho vinculado ao jogo. Clico aqui em assinar, mesma coisa. Clicou, assinou, a gente captura a assinatura, data hora que assinou, beleza? E o IP também, se precisar, a gente também consegue buscar. Tá? A gente registra isso também até por segurança. Fechado? Então, basicamente é isso. Finalizou esse ponto, tá? A gente terminou o tempo real. Então, aqui eu consigo, vamos voltar desde lá do início, só para a gente dar uma repassada de novo do que a gente falou. Tá? Aqui eu tenho como definir minha arbitragem, tenho como definir pagamento da taxa de jogo, seja de forma automática ou de forma manual. Aqui eu consigo fazer a minha escalação, com 2 cliques eu coloco, com 2 cliques eu tiro dos titulares, tá? Dos escalados para o jogo. Isso vale para atleta e comissão. Beleza? Ah, tem um outro ponto também que eu não falei, que eu esqueci também, que até o Valdemir também está, se eu não me engano, acho que também usou bastante aí. O que acontece agora? A gente tem uma função que a gente pode puxar um atleta de uma categoria menor. Por exemplo, eu tenho meu sub-10. Por algum motivo, o sub-10 está com jogadores incompletos. Eu consigo puxar atletas de uma outra categoria somente para jogar esse jogo em específico. Como que eu faço? Eu clico aqui, ó, puxar atletas, beleza? Ele vai puxar todas as competições que aquele time tem atual, que está em andamento, né, no caso, tá? E a gente consegue depois puxar. Deixa eu... Tá meio lento aqui, deixa... Aqui, ó, carregou, tá vendo? Essas são as competições que estão em andamento do Arsenal. Então, eu posso escolher de qual que eu quero, escolho a competição. Aqui já estão todos inscritos, então não tem como puxar nenhum, mas aqui, por exemplo, eu consigo puxar um atleta, 2, 3, todos, tá? E puxar para jogar esse jogo em específico. Aí eu consigo, para esse jogo, dar gol, dar amarelo, dar vermelho, sem restrição, tá? Foi suspenso. Ele vai cumprir a suspensão no campeonato de origem dele. Beleza? Então, assim, essa é uma função que o pessoal está usando pouco, mas quem está usando está gostando, inclusive já tem feedback de melhoria e tal, tá? Então é uma função bem legal, beleza? Então, só clicar puxar, escolhe a competição, escolhe os atletas, clicou puxar, trouxe para o jogo, escalou, já era. Aqui também eu consigo definir numeração também, então, assim, eu consigo fazer bastante coisa nesse tempo real, tá bem legal. E o que não tem, vocês me pedem, aí que a gente vai avaliando para ver se a gente consegue colocar. Tranquilo? Então, saí da minha escalação de atletas, vim para o meu tempo real, fiz o meu tempo real, capturei as informações, finalizei meu jogo, vou para a parte de captura do craque do jogo e ocorrência, e aqui já finalizou. Cheguei nessa parte, o pessoal sempre tem dúvida, o que eu faço? Nada, já acabou. É só fechar a tela e ir para o próximo jogo, tá? Então, basicamente é isso, pessoal. Eu quis trazer vocês aqui um pouquinho para poder apresentar essa nova estrutura que a gente fez, questão de campeonatos.
trazer um pouquinho vocês também, até para poder entender um pouquinho a questão de multicategorias, ver na prática também um pouquinho sobre a súmula online também, que está bem legal, e assim, o que eu estou sempre orientando o pessoal a usar ela, porque ela está muito legal, está bem funcional, e assim, está ajudando demais o pessoal, principalmente para evitar papelada, ganhar tempo, tá? Então, a súmula hoje está perfeita, tá? Começou ela ali, pode acontecer o que for, que ela está rodando normal, você pode fazer normalmente o jogo, então tudo que o pessoal faz no papel também faz na súmula. E o que faltar, vocês me pedem ali que a gente vai avaliando, beleza? Então é isso, pessoal. Vocês têm algum ponto para colocar também? Se não tiver, é isso. A gente vai encerrar a sala, tá? A gente abordou bastante aqui um pouquinho dessas mudanças que teve no sistema, beleza? E deixar esse espaço. Vocês têm alguma dúvida? Tem algum ponto para colocar? Oi, pode falar, o Valdemir, pode falar. É aquela questão que eu te perguntei, quem está acompanhando a súmula, os jogos, né? Aham. Ele tem que atualizar para poder receber as novas informações, não é isso? Isso. Isso por enquanto, tá? A gente já está trabalhando já para poder ficar tudo em tempo real. Então, é bem provável que talvez início da próxima semana já esteja já com essa função já de tempo real, sem ter que atualizar a tela, tá? É algo que até para o pessoal poder entender o que ele está falando. Aqui, ó. Eu vou abrir meu jogo, tá? Tá vendo? Tá rodando. Só que se sair um gol e eu não der um F5 na tela, essa informação não muda. A gente já está trabalhando, tá? Então é bem provável que a gente não vai mexer no final de semana, até porque é sempre complexo mexer em súmula no final de semana, porque o pessoal usa demais. Então a gente deve esperar virar a semana, bater segunda-feira, a gente solta a atualização. Então na segunda-feira já é bem provável que já tenha já essa função. Sair um gol, já atualiza aqui sozinho, sem ter que fazer nada. Beleza? Beleza, mas vamos lá, pessoal. Mais algum ponto? Alguém quer colocar algum ponto aí? Alguma dúvida? Levantar algum ajuste? Alguma coisa? Vamos lá, pessoal. Podem perguntar. Fiquem à vontade. Jorge, eu sou Rodrigo aqui falando, eu sou meio chato. Vamos lá. Duas dúvidas. A primeira, saiu uma atualização de como editar os jogos sem precisar de reabrir a súmula. E essa eu não peguei. O que acontece? O que acontece quando você confirma a súmula? A gente gera suspensão automática. O que é isso? O cara tomou 3 amarelos, um vermelho, ganhou o jogo automático. Só que o que acontecia muito? Às vezes o cara tomou um cartão vermelho lá na primeira rodada, só que a pessoa abriu o jogo na quinta rodada. O que acontecia quando ela reabriu o jogo? A suspensão do vermelho era removida e o cartão ficava em aberto. Quando ele confirmava de novo, a suspensão ficava atual. Então, o que a gente fez? Esse áudio aí não é eu, não. É o Cleiton. Tá aberto o áudio dele aí. Tá dando essa interferência. Cleiton. Isso. Não, beleza. Tá, beleza? Então, o que acontece? Agora a gente consegue abrir a súmula para editar sem ter que reabrir. A gente consegue editar a súmula, na verdade, sem ter que reabrir ela. Como que eu faço? Eu vou clicar aqui, ó, Scout. Tá vendo aqui que eu tenho? Não, a tela não tá aparecendo, aqui, não. Aqui, ó, peguei de novo. Peguei esse jogo do Chelsea United, tá? Eu não vou reabrir. Eu vou fazer o quê? Eu vou clicar aqui, o botãozinho azul, para poder editar os Scouts. Tá tudo fechado. O que eu vou fazer? Por exemplo, o Kanté tomou um cartão amarelo, ou fez um gol, uma assistência. Preciso corrigir, ou tirar, ou colocar. O que eu faço? Eu vou clicar aqui em cima e vou colocar, tá vendo? Umzinho. Lancei um gol. Beleza? Lancei uma assistência. Tá vendo? Eu consigo fazer a edição sem ter que reabrir a súmula. Então, se aqui é por alguém, se por algum motivo alguém aqui tivesse um vermelho, aqui não tem, mas se tivesse, eu não altero aquele vermelho ou aquela suspensão, tá? Então, eu consigo, por exemplo, faltou um cartão para o Cristiano Ronaldo. Eu clico em cima do 0, setinha para cima, botãozinho verde. Acabou. Já lancei o amarelinho. Tá? Automaticamente já corrigi a minha súmula. Então, agora você consegue corrigir. Por exemplo, eu consigo também tirar presença, clicando em cima. Tá vendo? Eu consigo colocar presença sem ter que reabrir súmula.
Até a gente quer abrir súmula? Pode abrir, mas se der BO é por conta própria, tá? Mas a gente já liberou essa função justamente. Por quê? Quem fecha a súmula tem que reabrir para quê? Para fazer uma alteração mínima. Às vezes é um gol, uma assistência, às vezes é o amarelo que deu para a pessoa errada. Às vezes você tem 50 scouts, mas você quer fazer uma correção só. Então, de vez de você ter que impactar a súmula inteira, a gente fez essa função justamente para isso. Por exemplo, falta cometida. Posso entrar aqui, ó, lançar qualquer campo, eu consigo fazer essa edição, tá? A qualquer momento, beleza? Sem ter que reabrir. Inclusive, a gente colocou essa mensagem aqui embaixo. Então, é só isso. Peguei meu jogo confirmado, eu cliquei em botãozinho azul de Scout, fiz a minha edição, cliquei em fechar. Não precisa clicar em salvar, porque já vai tudo automático. Quando eu clico aqui, lanço a minha quantidade, cliquei em botãozinho verde e já salvou. Então, não tem que salvar nada mais. É só clicar, cancelar e fechar. Beleza? Show de bola. Beleza? Então, isso aqui é mais isso, tá? Então, pessoal, assim, a gente trouxe vocês aqui para vocês tirarem dúvidas, entenderem esse novo formato nosso de campeonato, de suspensão, de súmula, tá? Aí, se vocês lembrarem de alguma coisa depois que a gente fechar a sala, manda no suporte, que a gente vai conversando, beleza? E vai tirando dúvida de vocês. Para a galera que entrou depois, Cledson, a gente vai liberar o vídeo também da sala, caso vocês queiram ver depois, ou compartilhar com alguém aí, a gente vai disponibilizar, tá? Demora algumas horinhas até liberar o vídeo. Assim que liberar, eu mando para vocês, tá? Lá no grupo do treinamento. Então, pessoal, é isso, tá? Eu vou tirar minha apresentação, eu vou parar de gravar,